Fala, meus queridos, tudo certo com vocês? Então bora para análise do Bitcoin no dia de hoje para a gente iniciar a semana com tudo, beleza? Vamos pro gráfico. Então começando aqui primeiramente no gráfico de 4 horas, a gente já consegue notar com muita facilidade que o Bitcoin está trabalhando numa região que anteriormente foi utilizada como oferta, foi uma demanda muito forte aqui nos 62 mil dólares a 60 mil dólares. Esse nível de preço é uma zona que ainda temos bastante defesa compradora, porém a gente não pode esquecer que o order flow do gráfico está sendo lateral, né? Que a gente fez essa Rising Edge reversão aqui, que o preço pode trabalhar possivelmente um pivô para continuar caindo e vir buscar aqui faixas de 52 mil dólares, mais ou menos essa faixa de preço, porém isso vai acontecer quando a gente quebrar essas zonas de demanda aqui dos 60 mil, que por enquanto está sendo utilizada como uma região de defesa compradora, tá? Mas vamos falar do presente agora. A gente tem uma perspectiva de ETA 52, mas a gente tem algumas possibilidades futuras aí bem interessantes para analisar. Falando primeiro da estrutura mais micro aqui, né? O que pode acontecer nas próximas horas o Bitcoin, até mesmo nos próximos 2 a 3 dias aí, questão de movimento. Meus queridos, depois que a gente rompeu essa Rising Edge reversão aqui, que a gente fez esse rompimento na faixa dos 66, 67 mil dólares, tá? O preço criou aqui para nós um bloco de ordens vendedoras, até já falei sobre isso em algumas análises anteriores, e a gente veio caindo no order flow de venda até a região de demanda aqui dos 60 mil. Durante essa queda, o preço já deixou alguns topos, já deixou alguma liquidez interna direcionada para esse bloco, que fez a causa do rompimento para que o preço voltasse capturando liquidez interna para mitigar o bloco, né, para ele ter combustível de ir até esse bloco, e daí retornar o order flow de venda já buscando liquidez interna que foi deixada durante esse movimento de captura interna para o bloco de venda. Tá? Então a jogada do preço em relação a ter zonas mais fortes de liquidez, como por exemplo o bloco de ordem, sempre vai ser essa. A jogada do preço sempre vai ser ter uma zona de defesa, por exemplo, vendedora, né? E uma zona de defesa compradora. Claro que aqui a gente está falando de um movimento lateral. Tem casos onde o preço está em tendência, mas mesmo assim ele vai respeitar as zonas de defesa compradora numa tendência. Tá? Mas falando de mercado fractal aqui em lateralidade, a gente tem uma zona de venda, uma zona de defesa vendedora e uma zona de defesa compradora, né? Então o preço veio caindo, enquanto ele veio caindo, ele já foi deixando liquidez direcionada para um ponto de interesse. E daí o preço atingiu uma zona de demanda, que foi exatamente o que aconteceu aqui, vocês podem ver que foi exatamente o que aconteceu aqui, né? O preço veio caindo, atingiu uma zona de demanda e já deixou liquidez direcionada para um ponto de interesse. O preço atinge a demanda e volta capturando liquidez interna e pega uma liquidez externa de venda e volta capturando liquidez interna que foi causada durante esse movimento. Né? E por que é importante a gente ter esse entendimento, né, de liquidez interna e externa? A liquidez interna é aquele movimento que o preço faz para gerar combustível para quando o preço atingir uma zona de grande interesse, ele já ter contrapartida, né, de oferta ou de demanda do outro lado para buscar. E o preço faz esse trabalho sempre, vai lá, sai de uma zona de grande volume, atinge uma outra zona de grande volume, já deixa a liquidez interna, volta para capturar essa liquidez, enquanto ele foi fazer a capturação, ele já deixou a liquidez interna para voltar e capturar, e é isso que o preço muitas vezes está sempre fazendo, toda hora é captura de liquidez para um lado e para o outro. Então quando a gente chega nessa conclusão, a gente pode ver que o Bitcoin fez exatamente isso, né? Ele veio caindo aqui, atingiu a zona de demanda, já deixou a liquidez interna, voltou capturando essa liquidez interna e pegando a liquidez externa de uma zona de grande volume, nessa zona que tinha grandes pedidos de venda, e já deixou liquidez interna aqui de stops de comprados para pegar essa contrapartida na sua queda. E agora que ele fez essa correção, ele está atingindo uma zona de defesa compradora, né? E em contrapartida a isso, enquanto a gente fez esse movimento aqui, vocês estão vendo esses topinhos? São zonas de liquidez que potencialmente o preço pode capturar após ter atingido essa forte zona de demanda aqui dos 62 mil dólares, tá? Então aqui nesse topo dos 64.930 e 64 mil dólares 275, né? Essas duas médias de preço, são zonas de liquidez interna direcionadas para um ponto de interesse, que é essa região aqui, né? Sendo que a gente tem zonas de interesse do Bitcoin mais acima que ainda não foram mitigadas, que são essas zonas aqui em cima, tá? Essa zona de bloco de venda aqui nos 70 mil dólares, 70 mil dólares e 100, mais ou menos, essa faixa de preço. Tá? Então essa zona aqui, ela tende a ser buscada se o preço conseguir romper acima de 67. Como já foi mitigado uma vez, caso o preço retome com muita força, pode chegar lá. Mas falando agora do presente, tá? A gente sabe que a gente tem liquidez interna aqui em 64.300 e 64.900, sendo que a gente está atingindo uma zona de demanda de defesa vendedora com liquidez interna direcionada para um ponto de interesse livre para ser capturado.
Então, se no micro a gente vê alguma característica de compra e tem alguma característica interessante que acontecendo no curto prazo nessa zona de defesa compradora, a gente pode direcionar o preço para cima e subir, quem sabe, 3, 4% para pelo menos capturar essa liquidez aqui. Tá? E se tiver uma causa mais forte, a gente vai até lá em cima. Beleza? Porque tem liquidez livre para capturar. Então, vamos alinhar na micro agora aqui para ver as possibilidades de movimento e vocês entenderem ainda melhor o que eu estou falando. Tá? Olha só, meus queridos. Aqui na micro, o que o preço faz? A gente vai rastrear todo esse movimento aqui, tá? Todo esse movimento a gente vai rastrear junto e vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer com liquidez interna. O preço durante essa causa, o que ele fez durante essa causa aqui? Durante toda essa causa que ele fez até chegar na zona de demanda dos 62 mil dólares. O preço veio caindo, né? No que veio caindo, ele já tinha deixado aqui para nós um bloco de ordens vendedoras nesse ponto. O que ele fez até atingir um ponto de interesse comprador aqui e liquidar esses fundos? Ele já deixou liquidez interna. Mesma lógica que eu acabei de explicar para vocês na macro. Isso acontece na micro também. O preço fractal. Então o preço volta aqui, faz uma causa e captura essa liquidez interna. Pega grandes pedidos de uma liquidez externa, né? Ele quebra uma estrutura, quebra um fundo aqui e deixa um outro bloco nessa região. Ele cria indução, mitiga o bloco e bum, cai, bum, quebra a estrutura, né? Então essa história se repete a todo momento. E daí no que o preço quebra a estrutura com esse movimento aqui, quebrando esse fundo, o que ele fez durante esse movimento para vir pegar uma zona de grande volume de compra, quebrando fundos e liquidando fundos? Ele já deixou liquidez interna de vendidos, né? E daí ele volta para atingir uma zona de grande volume de venda, capturando liquidez interna, já deixa a liquidez interna direcionada para um ponto de interesse. Essa lógica sempre vai se repetir. E daí ele atinge a zona de bloco capturando liquidez, né? Quando ele atinge essa zona de... Deixa eu apagar aqui que for mais fácil. Quando ele atinge essa zona de bloco, capturando liquidez de vendidos aqui, ele já deixou liquidez de comprados aqui embaixo para ser capturado posteriormente. Ele vem nessa zona, quebra a estrutura, faz aqui o nosso choque, deixa um outro bloco micro aqui, mitiga o bloco e bum, quebra a estrutura e vem liquidar esses fundos. Né? Então o preço está sempre atingindo uma zona de liquidez externa e buscando liquidez interna, seja num flow de alta ou seja num flow de baixa. Tá? Só que agora o preço atingiu uma zona de grande volume de demanda num bloco macro do 4 horas. Até então o preço estava longe dessa zona, só direcionando liquidez ao máximo para essa região. E a gente tem aonde liquidez livre agora, né? Então a gente sempre vai alinhar a localização macro com comportamento de preço e liquidez livre, porque o que movimenta o preço é a liquidez, é onde as pessoas ainda estão com suas posições e stop loss pendurados, acreditando na sua posição, sendo que o preço muitas vezes já está com o interesse de tirar essas pessoas do mercado. Esses investidores, tirar essas posições, né? Então, o preço, nesse momento, onde é que a gente tem a maior liquidez concentrada? A gente tem liquidez nesses topos, que ainda não foram capturados, e tem liquidez nesses topos que ainda não foram capturados, né? Essas zonas aqui entre 64 mil dólares a 65 mil dólares, tá? Que é as zonas que eu tinha falado anteriormente, direcionadas para um bloco de venda aqui do 67. Pode ver que a liquidez está direcionada para esse bloco, ou seja, o preço pode criar uma causa aqui para vir buscar toda essa liquidez interna para buscar essa liquidez externa aqui, que ainda não foi mitigada depois que fez esse movimento forte vendo, né? Então é isso que a gente tem que estar vendo sempre, onde é que tem liquidez livre, onde é que a liquidez está. E olha só que interessante o que o preço fez aqui quando chegou nessa zona de demanda dos 62 mil dólares, né, que é aquele bloco do 4 horas que eu mostrei para vocês. Ele liquidou fundos, liquidou esses fundos aqui, tá? E ao chegar nessa zona, ele deixa mais uma liquidez, captura e, bum, faz um BOS para cima. Fez uma quebra de estrutura aqui. Bem interessante, tá? E o que é mais interessante é que a gente tem a lógica do seguinte. Quando o preço fez esse movimento de quebra de estrutura para cima, ele tem margem para vir mitigar pelo menos 50% desse movimento para continuar o seu flow de alta. E ele tem um motivo interessante para vir aqui na faixa de 64 a 65 mil dólares. Primeiro que a gente tem liquidez direcionada para um ponto de interesse, né, que está com muita ineficiência. O que é muita ineficiência? O preço ficou muito desbalanceado aqui e essa zona está vazia para ser preenchida. Tá? Então isso já traz um viés para que o preço possa subir a partir dessa região. E o segundo ponto é que o preço, só voltar aqui para vocês para a gente poder recapitular. Um segundo ponto que é interessante é que o preço, depois que fez essa mitigação aqui nesse bloco, né, e quebrou a estrutura e mitigou esse bloco que foi criado para vir continuar esse flow de baixa, ele criou um outro bloco aqui, ó, um bloquinho micro, tá? Esse bloco, porque deste topo até esse fundo que a gente originou o movimento de captura desse fundo e o movimento de quebra de estrutura também. Então esse topo é relevante, só que ele não foi retestado de imediato. Ele está livre para ser retestado. E o preço está com liquidez interna aqui. Né? A mesma lógica que eu falei para vocês. Temos uma zona de interesse de venda aqui,
temos uma zona de interesse de compra aqui. O preço veio fazendo essas capturas e veio deixando liquidez, né? Então o preço tem margem para vir aqui fazer um reteste e ir lá em cima, tá? Então acredito eu, né, na minha humilde percepção, que por estarmos numa zona de localização compradora com liquidez interna para ser capturada, tanto a curto prazo aqui, né, nessa região mais próxima, quanto num prazo um pouco maior aqui nessas zonas, acredito que o preço está fazendo uma causa para vir buscar essas regiões, vir buscar esses preços aqui de 64 a 65 mil dólares, tá? E conseguindo fazer uma causa forte, ele pode até vir aqui em cima, tem um grande potencial de vir aqui em cima. Mas se tratando de um trade de curto prazo, e para quem curte fazer um trade no intraday, essa região eu acredito que vai dar uma boa possibilidade de compra. Tá? Inclusive, se a gente puxar uma POC do VPVR aqui, a gente vai ver que a POC do VPVR coincide exatamente nessa região. Tá? Coincide exatamente nessa zona que a gente tem aqui de grande interesse. Tá? Essa zona aqui. Beleza? Então, nessa zona aqui a gente tem um potencial bloco que foi originado após essa quebra de estrutura aqui, né? Aqui houve a nossa quebra. Nosso boss. Break of Structure. Não sou o melhor em inglês. E ele fez todas as características aqui interessantíssimas para um ponto de interesse comprador, tá? Ele fez liquidez perto da zona, ele já tinha capturado liquidez desses fundos aqui, tá? O que foi muito bom. Então ele fez quebra de estrutura em posição de captura de liquidez, o que dá uma zona limpa, tá? Então ele fez liquidação desses fundos aqui, fez mais uma liquidez, capturou, então tem uma dupla capturação aqui, mais uma quebra de estrutura. E agora a gente tem liquidez livre interna para ser capturada aqui nessas faixas. E a gente tem zonas de defesas vendedoras que não foram mitigadas recentemente, com liquidez interna livre em direção a elas no curto prazo, em direção também a outras mais fortes, tá? Então tá bem interessante esse contexto do Bitcoin aí para a gente ter uma valorização dele a curto prazo de 3 a 5% em média, um ponto de interesse aqui para ser mitigado. O que é interessante também é que o preço em direção a esse bloco que foi originado aqui, que é o nosso potencial de entrada, até porque essa região coincide com o fundo anterior aqui, a zona mais potencial de entrar, esse bloco, tá? O interessante é que o preço ele está alinhando topos e fundos, tá? Ele está alinhando topos e fundos aqui. Ou seja, ele está criando inducement, tá? Ele está fazendo inducement em direção a essa região. Então o preço, ele normalmente faz induções para que pessoas já queiram entrar compradas aqui, já queiram entrar vendidas aqui, sendo que aqui não é o melhor ponto de vender e não é o melhor ponto de comprar, né? Então ele está criando induções, então potencialmente ele vai sair dessa indução para capturar a liquidez de quem apostou na compra precocemente e já deixou a liquidez interna livre para que depois de mitigar o bloco ele possa ir lá. Beleza? Então essa é a previsibilidade do Bitcoin a curto prazo que eu estou visualizando, inclusive eu já deixei uma ordem de compra minha pendurada nessa faixa de bloco porque eu acredito nesse movimento, tá? Especulo esse movimento dentro da minha análise. Não significa que eu vou estar certo, não significa que você deve fazer o mesmo. Significa que é o que eu estou vendo no mercado e o que eu acredito acontecer baseado que a gente tem liquidez livre para cima e que a gente está no ponto de interesse comprador. Beleza? Então é isso, tá, meus queridos? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que seja de grande ajuda para atualizar vocês sobre o Bitcoin no curto prazo. Eu deixei minha ordem pendurada aqui nessa região, com alvos aqui para cima, tá? Até vou mostrar aqui para vocês a minha posição. Essa é a minha posição, tá? 2% para cima com o 0,50% de stop. Então, um trade 4-1 aí preparado para ser acionado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí o gostei de vocês, deixem um comentário se vocês gostam desse tipo de análise aqui de curto prazo, que eu vou procurar trazer mais no YouTube. Antes eu estava postando sempre no Telegram, agora eu quero fomentar no YouTube, né? Então eu vou postar no YouTube aí pra gente poder estar fomentando. Se gostou, também se inscreve no canal, compartilha com os amigos de vocês que participam do mercado, também gostam de procurar oportunidades no mercado, oportunidades de curto prazo, ou até mesmo no swing trade, porque essas análises que eu faço, elas também são voltadas para swing trade, né? Um movimento como esse para desenvolver até aqui em cima leva, por exemplo, mais de um dia, que normalmente se enquadra no swing. E é isso, beleza? Até o próximo vídeo e tamo junto!